Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 23 ao 28. Vamos ler a Sagrada Escritura. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Ora, aconteceu atravessar Jesus um dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-lhe os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Amém? Vamos orar nesta noite. Pai Celestial, nesta noite, Senhor, queremos rogar a Ti, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai, e da Tua igreja que aqui está, para compreendermos, Senhor, os assuntos da Tua palavra, a Tua vontade, a doutrina, Senhor, a teologia, o desejo do Senhor de nos ensinar, e por isso foi escrito, Senhor, para que cheguemos até o céu, para que sejamos salvos, Senhor, e possamos também viver em obediência, em santidade, de uma forma que Te agrade, Senhor, e faça com que o mundo possa Te ver, sendo, Senhor, resplandecido, ó Pai, através da nossa vida, ó Deus. Por isso, Pai, transforma-nos a cada dia a Tua imagem, Pai. Senhor, mais uma vez nesta noite, Pai, ilumina nossa mente, nos guia pela Tua palavra, derrama da Tua graça, Senhor, para que o Teu reino, Senhor, venha crescer, avançar a cada dia através da obediência da Tua igreja, Pai. Ó Deus, que a Tua vontade nesta noite seja feita sempre, Senhor, não a nossa, Pai, e somente o Teu nome, Pai, venha receber glória. Transforma a nossa vida, o nosso coração, fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Estejam sentados, meus irmãos. Jesus é o Senhor do sábado. Há uma dúvida grande entre os cristãos quanto à guarda do sábado. É notório que muitos cristãos se encontram com algumas denominações, membros de algumas denominações, igrejas, que defendem a ideia da guarda do sábado. E é necessário que a nossa igreja, os irmãos, tenham esclarecimento, até porque nos últimos dias nós temos uma escola cristã em Florianópolis, e meus filhos estudam lá, e de alguns irmãos daqui também, e de Florianópolis, vários irmãos da nossa igreja têm seus filhos estudando na escola adventista, uma escola muito boa, porém, doutrinariamente, temos um grande problema. Conheço pessoas que deixaram de participar da Assembleia de Deus e se mudaram a congregar nessa igreja, por conta da filha, que é até colega de sala da minha filha, o pai conhece muito bem, ministrou cursos Casados para Sempre para eles, e foram para esta igreja. Eu não quero hoje falar da doutrina da igreja adventista, não é esse o meu papel hoje, mas teologicamente quanto à questão do sábado, e nós precisamos estar esclarecidos. Não vamos aprender só isso, vamos aprender muitas coisas aqui nesta noite. O sábado também está regulamentado na lei dos 10 mandamentos, é o 4º mandamento na lei, e observamos todos os 10 mandamentos, ou seja, a lei de Deus, é o que o próprio Deus, Ele é,
e nós cumprimos. Mas há uma observação quanto ao quarto mandamento, e é o que nós queremos deixar claro aqui nesta noite. Hoje, vou tentar me controlar, a forma que eu prego não é uma mensagem que é do meu costume de pregar, né? Mas não é tão doutrinária, é doutrinária sim, mas não as doutrinas principais, onde me dedico mais, mas eu creio que o Senhor vai dar a mesma graça para pregarmos e vocês também compreender. Não guardar o sábado, ou como alguns dizem, o domingo, a Igreja Adventista nos acusa de guardar o domingo. Vocês são aqueles que guardam o domingo, nós guardamos o sábado. Vocês desobedecem à lei e nós então obedecemos à lei perfeitamente. Ao ponto deles dizerem que a guarda do domingo é a marca da besta, onde um dia será obrigado todos guardarem o domingo, ou seja, o único dia de folga mundial será o domingo, e os adventistas serão obrigados a trabalhar no sábado. Se não for obrigado a trabalhar no sábado, então eles vão perder os seus empregos, não vão ter dinheiro, não vão poder comer, não vão comprar, não vão vender. Eles dizem que isso é a marca da besta. E falando com um há pouco dia, eu comecei a rir, eu não consegui segurar e disse para ele assim: então quer dizer que eu estou marcado com a besta, né? Não é isso que eu quis dizer. Ele disse: tudo bem, deixa para lá. Mas nós vamos aprender também o porquê que nós, protestantes, cristãos, observamos, não é a palavra certa, nos encontramos, separamos o domingo para cultuarmos a Deus. Jesus, uma pergunta nesse texto que a gente leu: será que Jesus desobedeceu à lei? Porque parece que Jesus não guardou o sábado, parece que Jesus desobedeceu nesse texto a guarda do sábado. Parece também que Davi cometeu um grande pecado. Por quê? Os pães da proposição eram os pães que eram feitos pelos sacerdotes todas as manhãs, colocados sobre a mesa. Eram 12 pães que era a tipologia de cada tribo de Israel, que estava na presença de Deus. E aqueles pães somente os sacerdotes poderiam comer, estava na lei de Deus. Porém Davi, fugindo de Saul com seu exército, teve fome, chegou diante do sacerdote Abiatar, e o sacerdote então serviu eles para que comesse da comida dos sacerdotes, e eram esses pães, e Davi também deu aos seus homens que estavam com ele. Agora, será que Jesus usou esse erro de Davi para dar legalidade ao erro dele? Ou seja, já viu aquele tipo de crente que faz assim? Meu pecado é bem menor do que do pastor fulano de tal, ele que era pastor cometeu algo tão grande, o meu é incomparável. Já viu esse tipo de gente? Isso não há legalidade na Bíblia, porque a nossa comparação não é com outro homem, mas sim com o nosso Deus. Não importa se homens grandes, no sentido de grande liderança, ele venha cometer algo terrível, depois ainda é restituído, colocado no cargo, é perdoado, passa pela disciplina, enfim, e aí dá legalidade para que outros cometam pecados que julgamos menor. Não, porque o nosso modelo não é um pastor, o nosso modelo não é uma igreja, o nosso modelo é Cristo Jesus. Nós não podemos nos comparar a outro homem, nós devemos comparar a nossa vida com o Senhor. Amém, meus irmãos? Mas será que Jesus fez isso? Em Mateus capítulo 12, Jesus vai dizer assim: vocês também não se lembram que os sacerdotes profanavam o sábado e ficaram sem culpa? Agora, será realmente que os sacerdotes profanaram o sábado? Será que era exatamente isso que Jesus estava querendo dizer? Bom, é o que nós vamos aprender aqui nesta noite. Veremos que tudo isso, nós vamos observar que Jesus respondeu todas as coisas usando a própria Escritura. Ele citou Davi, ele citou os sacerdotes do templo, e ele citou também Oséias, quando ele diz assim: misericórdia é o que eu quero, e não sacrifício ou holocaustos. Amados, de antemão, você precisa saber que Jesus não pecou, Jesus não feriu o sábado, Davi também não pecou,
o sacerdote também não pecou. O que estava acontecendo naquele momento ali era um erro de interpretação dos fariseus, que estavam colocando isso como, em primeiro lugar, a lei do sábado, e não só o sábado, porque os judeus, os fariseus, eles acrescentaram junto à lei do sábado, a lei dizia somente o seguinte: não pode trabalhar no dia do Senhor. Eles acrescentaram 39 preceitos, 39 ideias que não poderia se fazer no sábado, e colher espigas era de número 3, e é contra isso que Jesus está combatendo. A primeira coisa, meus irmãos, que nós vamos falar aqui nesta noite é os 3 tipos de lei que há no Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos a lei cerimonial, e isso precisa ser bem entendido pelos irmãos, eu creio que a maioria aqui já sabe sobre isso. A lei civil e a lei moral. O que é a lei moral? A lei moral é aquilo que Deus é, quando ele diz assim: não terás outros deuses além de mim, não adorarás outros deuses, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não matarás. Enfim, essa é a lei moral de Deus, essa não muda, é o que Deus é santo e odeia o pecado. Mas existe a lei cerimonial, que era a lei de culto, a lei que organizava os rituais que apontavam para Jesus Cristo. Quando Jesus veio, essa lei também acabou, porque aquilo que era sombra, agora veio Jesus, que era o antitipo, né? Agora ele apareceu, então essas sombras desapareceram, ele chegou. E há também a lei civil, que era o que regulamentava o Estado de Israel. As leis, como eles se portavam, como eles respeitavam os limites de um vizinho ao outro, os negócios que eles faziam, Deus regulamentou tudo. Mas hoje nós não estamos mais morando em Israel, e a lei de lá também mudou do que essa lei que foi dada. Hoje nós moramos no Brasil, e por isso que Paulo vai dizer que ainda devemos obedecer às leis do Estado, onde nós moramos, onde nós vivemos, é claro, a menos que ela venha exceder a lei e a vontade de Deus. Porém, meus amados, a nossa relação com a lei, ela ainda é verdadeira, ela ainda funciona. Tem gente que diz assim: joga a lei fora, acabou-se a lei, agora é só graça. Não, Paulo em Romanos 3:31 vai dizer assim: anulamos pois a lei por causa da graça? Ele mesmo responde: de forma nenhuma, agora nós a confirmamos. Mas que lei? Nós temos que voltar a fazer sacrifício, voltar a guardar o sábado, fazer as festas do tabernáculo, das luas, dos pães asmos, da Páscoa, bem que da Páscoa se comemora aí, até algumas igrejas botam até coelhinho dentro da igreja, né? Mas será que temos que voltar a esses rudimentos, a essas coisas passadas? E é claro que não, não é isso. Porém, a lei moral, ela continua até o dia de hoje, e Paulo está dizendo que esta lei, ela está agora dentro do nosso coração. Se eu não me engano, Ezequiel capítulo 31 e 33 vai dizer: um dia eu vou pegar a minha lei, que está escrito em tábuas de pedra, e gravar dentro dos vossos corações. Ou seja, o que é regeneração, o que é nascer de novo, o que é ser crente, não é trocar de ideia, de filosofia, mudar de igreja, de congregação, tem muita gente que faz isso, sai de uma, vem para outra, mas a cabeça continua antiga. Não, salvação é fazer o homem novo. Lembra lá no Éden, quando o homem morreu, pecou, ele caiu e ficou morto. Quando ele está em Jesus Cristo, aceita Jesus, o velho homem ressuscita, ou seja, a lei do Senhor agora está dentro dele, gravada, para que ele possa obedecer esta lei. Agora, meus irmãos, nós vamos perceber nesse texto que Jesus pega o 4º mandamento, o sábado, e diz que ela é uma lei cerimonial, é uma sombra. Por que lei cerimonial? Uma lei para a cerimônia, uma lei para o culto, que nós fizemos aqui uma certa cerimônia, é um culto de adoração ao Senhor. E o sábado, ela pertencia à lei cerimonial de Deus. Por que afirmamos isso? Afirmamos que o 4º mandamento é uma lei cerimonial,
pois quando Jesus vai explicar o verdadeiro uso dela, ele vai colocar o sábado ao lado dos pães da proposição, vai colocar ao lado do trabalho dos sacerdotes no templo, exercendo a cerimônia, e com isso ele está nos dizendo que assim como os pães da proposição, o trabalho no templo é uma cerimônia, assim é também a guarda do sábado. Nós não precisamos mais guardar o sábado. Ele equivale, o quarto mandamento, a esses ritos do templo. Logo, meus irmãos, compreendemos que a guarda do sábado é uma lei cerimonial. E não vamos ficar só aqui, lá no Novo Testamento, Paulo também vai nos ensinar sobre isso, mas ele está dizendo que agora nós não mais, assim como não temos que fazer pãozinho, 12 pães, e colocar aqui que não temos que matar animais, derramar sangue sobre o altar, mas nada disso, da mesma forma, não precisamos mais guardar o sábado para sermos salvos. Amém ou não amém? Vocês perceberam que no texto, os discípulos colheram espigas, em Mateus vai dizer, na seara dos judeus. Vocês percebem que eles não pegaram daquilo que eles plantaram? Pode ser que alguém pense o seguinte, eu acho que os discípulos de Jesus, e juntamente com ele, também roubaram as espigas para comer, porque a terra não era deles. Lendo o texto, nós imaginamos isso. Eles vinham de caminhada, passaram numa seara, e colheram espiga, Júnior, para comer. Será que Jesus cometeu mais um pecado, meus irmãos? E aqui eles roubaram as espigas para comer? Realmente não eram deles. Mas a lei do Senhor, a lei civil, ela regulamentou que, quando alguém estivesse em viagem, e passassem por uma seara, e colhesse espiga para matar a sua fome, e não fosse com a foice, porque poderia carregar para sua casa, mas simplesmente esmagasse com a mão para comer, não era pecado. Está em Deuteronômio 23, 25. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Amém? Aqui nós vimos uma lei civil. Jesus não roubou, nem os discípulos roubaram. Eles fizeram um ato legal. Eles pegaram a espiga e eles comeram, esmagando com a mão. Eles não roubaram. Mas será que Jesus quebrou a lei, colhendo a espiga no sábado, conforme disse os fariseus? A resposta é claro que não. Êxodo 20 vai dizer que não pode trabalhar. Como já disse, os fariseus acrescentaram 39 ideias, 39 leis em cima desta única lei que Deus deu. E esse é um negócio que está em muita gente. Duas coisas que está em muita gente. A vontade de não obedecer mais nada, a lei nenhuma, a igreja, são os desigrejados. Eu não quero mais saber de igreja, não preciso de pastor, eu tomo Santa Ceia pela internet, eu sou corpo de Cristo, que é um erro, nós não somos corpo de Cristo. Ok? Individualmente, a Bíblia diz que junto nós somos, mas individual, cada um é membro do corpo de Cristo. É o desejo de Deus sempre agrupar o seu povo, ter a reunião, a comunhão do seu povo. Porém, então há aqueles que partem para um lado totalmente liberal, em que não precisa mais de comunhão, não precisa estar mais junto. Porém, há o outro lado, o lado dos xiitas, né? Que a Bíblia diz santidade, e ele coloca por santidade feiura. A mulher, quanto mais feia, mais santa. Quanto mais descabelada, mais santa. Não pode pintar, não pode cortar, não pode pendurar, não pode tal. Então, mas isso não é o que está na Bíblia. Nós precisamos estar nas Escrituras. Há aqueles que gostam de viver assim, de obedecer. E esse tema está voltando domingo após domingo, né? Parece que eu estou querendo inovar alguma coisa. Não, não é isso. É porque capítulo 2 de Marcos é a briga de Jesus com os fariseus, com os religiosos da época. Então, a questão aqui, verdade e religiosidade vai bater até hoje. No domingo que vem outra mensagem. E existe estes que gostam de colocar mais peso aonde não tem peso. Houve um tempo na Assembleia de Deus, né, que vocês todos estão aqui, estão livres, em que usar a saia até o tornozelo era pecado. Ok? Era pecado. Mas até o joelho também era pecado. Onde é que vai usar? É no meio da canela. Onde é que está escrito isso? Não está.
Era um peso maiores que não existe. E isso é preocupante. Quando se vem de um tempo, ou vive-se num tempo em que isso é normal, ok. Mas com o passar do tempo, as coisas precisam ir se adequando para aquilo que é a palavra de Deus. Só que daí é um perigo. Eu já dizia há muito tempo atrás que o maior erro da maioria dos pastores foi não pregar a verdade. Não fala de cabelo, não fala disso, porque vai agradar um e vai desagradar outro, né? Às vezes a gente diz assim, não, irmãos, que não pode isso, não pode aquilo, tem aqueles mais antigos, glória a Deus, aleluia. Mas há outros que já são mais liberal, pode isso, pode aquilo, aí outros já ficam chateados e tal, mas o negócio é que nós temos que pregar a verdade, ensinar. No tempo em que, hoje está mais tranquilo esse negócio, mas no tempo que havia essas brigas, eu não via pastores subir o púlpito e esclarecer pela Bíblia o que é o que não é. E isso trouxe muitos problemas. E nós precisamos esclarecer para que não venhamos viver uma religiosidade morta. Porém, entretanto, há muitas pessoas que, e isso é verdade, pensam numa liberdade e viram numa libertinagem. Agora pode ir na praia? Pode ir na praia. Aí a pessoa vai, né? Num jeito mundano, sensual, no meio de todo mundo, de um jeito terrível, posta no Face, posta no Insta, não é verdade? Ela merece uma grande disciplina. Tá, pastor, então onde é que eu vou na praia? Não sei, filho. Dá o teu jeito, vai de madrugada, vai de noite, né? Ou a menos que você é tão santo assim, para ir lá e não botar os olhos onde não deve, ou te expor de tal forma que vai fazer outros te desejarem. Isso é pecado nas Escrituras. Agora, não podemos dizer que ir até lá é pecado. Pois bem, colocamos um monte de regras. E isso, há muitas delas que são boas a ser observadas. Mas não coloque um jugo em cima do outro que não é bíblico. E é isso que os fariseus estavam fazendo. Eles estavam colocando um jugo maior do que não era. Eles estavam dizendo que Jesus estava pecando por colher alimentos no sábado. Mas não, ele estava amparado pela lei. E qual é o princípio aqui? É o princípio da necessidade. Agora escuta aqui. Então será que Davi pecou? Porque Jesus disse, olha, ele entrou no templo e comeu o pão da preposição. Realmente não era para ele. A lei dizia que esses pães eram só para o sacerdote. Mas o que Jesus estava querendo ensinar? É que a necessidade humana, ela vem acima dos ritos religiosos. A necessidade do homem vai acima do que os ritos que praticamos. Tanto é que ele disse lá em Oséias, olha, você já for, ele disse aqui para os fariseus, citando Oséias, vocês já procuraram saber o que quer dizer misericórdia quero e não holocaustos? Por quê? Porque o povo judeu, eles estavam cumprindo os ritos religiosos corretamente, mas eles estavam matando seus próprios irmãos à espada, estavam cometendo crimes hediondos, ou seja, estavam ferindo a moral, mas sendo bons religiosos. E esse é o nosso problema. Nós temos que ser sal da terra, luz do mundo, dar bom testemunho, e não podemos ter uma linda religiosidade em um estereótipo que parece um grande santo, mas não, e moralmente não viver a palavra de Deus. Era o que os fariseus estavam fazendo. Os fariseus entravam na casa das viúvas e usurpavam as viúvas. Os fariseus, eles eram terríveis, matavam seus próprios irmãos, mas queriam seguir aquela religiosidade. Amados e queridos irmãos, a boa religiosidade, ela segue o verdadeiro homem de Deus, mas uma religiosidade não faz um homem ser de Deus, e é isso que nós precisamos aprender. Muitas das vezes não é cuidar tanto com o nosso estereótipo, com o nosso exterior, mas cuidar com o nosso interior, com quem realmente nós somos. Será que Davi pecou? Não. Porque foi para suprir uma necessidade. E os sacerdotes do templo? Jesus estava colhendo as espigas junto com os discípulos para comer, estão pecando. Aí Jesus disse, por que vocês não falam nada dos sacerdotes que também pecam? Mas por que estariam pecando? Porque os sacerdotes estavam fazendo o quê? Trabalhando. Mas não podia trabalhar no sábado. E eles estavam trabalhando no templo. Você já pode imaginar o que era o templo naquela época? As pessoas chegando, aquilo era um rio de sangue.
Porque as pessoas chegavam, cada um com seu animalzinho para oferecer em sacrifício por causa do seu pecado. E dá-lhe matar o bicho, dá-lhe matar o bicho, dá-lhe matar o bicho. Aquilo corria sangue o dia inteiro. E os sacerdotes suavam, trabalhando, andando para um lado e para o outro, trabalhando. E aí Jesus diz assim: e eles? Não estão profanando o sábado? Jesus estava dizendo: ó, fariseus hipócritas, como que nós não podemos comer? Vocês estão apertando mais o caminho do que deve ser. É claro que a gente pode matar a nossa fome, não está contra a lei. Nós não estamos pecando, assim como os sacerdotes não pecavam, porque obedeciam a palavra de Deus em servir ao templo, trabalhando nele. Da mesma forma como Davi, ele não pecou, porque ele estava matando a sua fome, a sua necessidade. Amados e queridos irmãos, a nossa religiosidade, ela não pode passar acima das necessidades dos homens. Ela não pode passar acima da moral dos homens. São tantas pessoas que são tão religiosas, devemos cuidar com isso. Cuide com esses, que são tão religiosos, mas não vivem a moral, não tem o verdadeiro amor, não tem a misericórdia, não consegue olhar aos olhos de alguém. É o que o contexto aqui está dizendo. Os mesmos fariseus, dias antes, estavam na casa de Mateus, dizendo, estavam pelo lado de fora, é claro, eles não entraram, e disseram assim: como pode o Senhor comer com os pecadores? Como pode ele? Tanto é que lá em Lucas vai dizer que ele é conhecido como aquele que come e bebe com os pecadores. Amados e queridos irmãos, esse é o papel da igreja, ter a misericórdia daqueles que estão perecendo. A nossa religiosidade aqui é muito bom, vir para o culto domingo à noite é muito bom, participar das orações da igreja é maravilhoso, mas nós precisamos ter misericórdia daqueles que estão perdidos e viver o cristianismo lá fora como tem que ser vivido. O mundo inteiro tem que olhar para nós e ver a pessoa de Jesus Cristo em mim e em você. Chega de religiosidade morta. Religiosidade sempre vai ter. Eu estava com as pessoas não crentes há poucos dias, e ele me falando do conflito com os crentes, e eu perguntei assim: essas pessoas passam por ti na hora de ir para a igreja, nem olham para ti, né? Isso mesmo, nem olham. O que estão indo fazer na igreja? Hoje é o tempo que nós viemos de carro para a igreja, são poucos irmãos que vêm a pé. Mas eu lembro da Assembleia de Deus um tempo em que todo mundo ia a pé. Era lindo de ver aquela Felipe Schmidt e os crentes subindo para a igreja. Era lindo de ver na Betânia os crentes todos irem a pé para a igreja. Aqui no Itacorubi não foi diferente. Todos iam a pé antigamente para a igreja, não tínhamos carro, né? Muitas das vezes nós negligenciávamos as pessoas na rua, os bêbados nos bares, as pessoas na janela. Mas hoje em dia, mostre Jesus Cristo para as pessoas que são os teus vizinhos, para aqueles que trabalham com você. Tenha eles como alvo, porque aquelas almas estão indo para o inferno. Se Jesus era conhecido como aquele que come e bebe com os pecadores, nós temos que ser conhecidos como aqueles que também caminham no meio deles, sem pecar, sem apoiar os erros deles, sem pecar como eles, mas estar no meio deles pregando a palavra, o evangelho de Cristo Jesus, demonstrando o amor e a misericórdia que somente a igreja tem. Escute uma coisa, somente a igreja tem um determinado amor, que no mundo inteiro nunca vão encontrar, que é o amor ágape, que é o amor de Deus. Romanos 5:5, porque o amor de Deus, o ágape de Deus, está derramado nos vossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. Só quem tem o Espírito Santo de Deus tem este amor, e este amor não pode ser farisaico, este amor não pode ser dos fariseus, este amor tem que ser o amor de Cristo, derramado para que a sociedade, o mundo, possa enxergar e ver Cristo em nossa vida. Quer ser crente? Tenha este amor de Deus na sua vida. Será que Jesus tentou justificar um erro? É claro que não. Ele não tentou fazer isso. Ele simplesmente, como ele disse: eu, o Filho do Homem, tenho poder sobre o sábado, sou o Senhor do sábado. Ele estava explicando, legislando corretamente quem era o sábado. Só que tem um outro problema. Vocês já viram aquelas igrejas das baladinhas? Aquelas que pregam uma graça barata? Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Eu não sei se é pior. Uma religiosidade morta? Eu vou responder, eu acho que eu sei. Ou uma libertinagem. O tempo que a Assembleia de Deus era uma igreja que as mulheres não podiam tocar na ponta do cabelo. Pintar, nem falar. Anel, pulseira, colar, brinco, tamanho de saia. Teve um tempo que nem mesmo podia colocar algum objeto no cabelo. O cabelo tem que ser soltão assim. Desse jeito. E tem outras coisas que eu nem vou falar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Foi um tempo em que o Espírito Santo não se apartava da igreja. Porque para ficar na igreja daquele jeito tinha que ser muito crente mesmo. E não tinha amigos da igreja, tinha realmente convertido. Eu não tô defendendo aquela época, escuta. Mas eles tinham o poder de Deus. Todo crente era um cheio de dons. Todo crente ganhava almas. A igreja foi o tempo que ela mais cresceu. Nos dias de hoje, onde a libertinagem, já viu aquelas igrejas que venha de qualquer jeito, fique aqui. O que importa é o amor, o que importa é o coração, o que importa é cantar para Jesus. Amados e queridos irmãos, não é essa legalidade que Jesus está dando no texto. Jesus não usou do erro de Davi, não usou do erro dos sacerdotes, que não foi erro, para poder cometer outro erro, porque ele não errou, ele cumpriu a lei na íntegra, ele obedeceu, ele não obedeceu para mais e nem para menos, nem para a direita, nem para a esquerda, ele obedeceu como a lei de Deus ela é, e é isso que nós precisamos aprender. Mas há muitas igrejas por aí que estão se justificando nesses textos para poder ter uma vida libertina. Olha, viu, Davi comeu do pão lá da proposição, não podia comer, estava na lei, ele comeu, ou seja, tu pecou, filho, se lambuzou, não tem problema não, um dia tu sai, um dia tu deixa, está tudo certo. Ou então eles se apoiam nos erros dos homens da Bíblia. Olha, Davi também pecou, mas era o homem segundo o coração de Deus. Claro, quando a gente precisa de arrependimento, olhamos para Davi, mas para um arrependimento, não para permanecermos no pecado. Quando Natã o exortou, ele disse: esse homem sou eu, no pecado que eu cometi. Leia o Salmo 51 e você vai ver o quanto ele busca a Deus para receber misericórdia. Todos os homens da Bíblia que erraram, a Bíblia mostrou que eles erraram, mas mostrou a consequência na vida deles, e nós temos que aprender com o erro deles, e não facilitar para vivermos nos erros dele. Amados, Jesus aqui não está dando liberdade para vivermos uma vida libertina, pelo contrário, ele está dizendo, não precisamos ser religiosos ao ponto de que a Bíblia não pede, mas também não vivamos na beira do pecado, porque Deus não se agradará de nós. E aqui nós aprendemos algo muito interessante. A questão da necessidade. Por que Jesus estava comendo? Porque estava com fome. Por que Davi comeu o pão da preposição? Porque estava com fome. Por que o sacerdote estava trabalhando? Porque tinha que servir todo o povo. Tem gente que perdeu o casamento. Porque quis ser tão religioso, mas tão religioso, que não viu a necessidade do seu lar. Quantos pastores têm perdido seus filhos? Obrigando-os a viver num padrão, porque ele é o pastor da igreja, e a Bíblia diz que se não sabe cuidar da sua casa, não cuide da igreja. Então a regra é, não dominou a casa, não maltrate eles, saia fora da igreja, deixa que outro dirige, ponto. Mas a maioria dos filhos dos pastores são desviados. Por quê? Porque não atenderam a necessidade da sua casa. Não estou falando aqui para os crentes virar tudo crente frouxo. Hoje é domingo, dia de estar na igreja. Sabe, minha carne está com uma necessidade de dormir. Aí a Bíblia diz, preguiçoso vai ter com a formiga. Não é isso. A mulher está doente, fica aí, eu vou para a igreja orar para ti. Quem vai para a igreja orar, rapaz? Ora ali onde é que tu está, fica com ela, faz um chá, leva no hospital, faz alguma coisa, não negligencie sua casa, sua família.
Tem gente que acha que a igreja acima de tudo. Não, é Deus acima de tudo. Depois de Deus, vem a esposa, não é os filhos. Depois da esposa, vem os filhos. Depois dos filhos, então, aí vem os parentes, seja quem for, pai, mãe, mas aí, igreja, ela está aqui embaixo. Tome cuidado, atende às necessidades da tua casa, da tua família. É isso que Jesus está ensinando. Nós estamos com fome, Davi estava com fome, os sacerdotes precisavam trabalhar. Suprir as necessidades da casa, do lar, é muito mais espiritual do que cumprir os ritos religiosos na igreja. Antes de eu ser pastor aqui, eu tenho que ser marido. Antes de eu ser pastor aqui, eu tenho que ser pai. Antes de você ser um líder aqui na igreja, seja esposo, seja esposa, cumpra o teu papel na sua casa, que a bênção de Deus vem através da obediência. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o sábado é para hoje? E agora? Será que nós temos que guardar o sábado? Irmãos, a resposta é não. Mas não está lá no decálogo, falei certo, né? Decálogo, nos 10 mandamentos. Às vezes o português trava, né? Porque a gente fala muitas línguas, né? A gente, daí trava. Está lá. Será que tem que guardar? De uma vez por todas. Aprenda hoje. Nós estamos desobrigados da lei. Da lei. Desobrigados do sábado. Desobrigados das cerimônias. Escute. Escuta isso. Por quê? Porque toda a lei cerimonial já se cumpriu na pessoa de Cristo. É aqui que Cristo entra agora. Gálatas 4:9 diz assim, escuta. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos? Aqui Paulo estava exortando a igreja aos Gálatas, por quê? Porque os irmãos da Galácia estavam novamente voltando ao judaísmo, a Cristo, mais as obras do judaísmo, sacrifícios, guarda do sábado, sacrifício não, não comendo. Era basicamente a circuncisão, a guarda do sábado e não comendo certos tipos de alimento. Aí Paulo vai dizer assim, irmãos, como vocês tornaram outra vez para esses rudimentos fracos, esses ensinamentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo está dizendo, por que vocês voltaram a essas coisas fracas? Por que é fraca? Se antes na lei era obrigação, tinha que cumprir, tinha que realizar, por que agora é fraco? É fraco porque Jesus Cristo já veio, o novo já chegou. É a mesma coisa, você tem um tênis, ele está surrado, furado, saindo os dedos para fora, não tem mais como andar, e aí de repente você ganha um tênis novo, né? Um tênis novo, bonito, aí você bota o tênis novo, aí você faz assim, vou deixar o novo de lado e vou andar com o velho de novo. Para quê? Se o novo está ali, meu irmão, usa o novo. É isso, os sacrifícios eram sombras de Cristo. Cristo chegou, não temos mais que cumprir esses rudimentos do Antigo Testamento, a lei cerimonial. Gálatas 5:1-2 diz assim, estáis pois firme na liberdade, com que Cristo nos libertou. E aqui essa liberdade, né? Ele vai dizer mais para frente, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que ele está falando de liberdade aqui? Não seguimos mais aqueles ritos, não temos mais que cumprir aquelas cerimônias, somos livres de tudo isso. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Escuta o que eu vou dizer para vocês aqui. Cristo nos libertou, olhe para mim, escuta isso. Cristo nos libertou, nós não mais temos outro mediador. Tem gente que acha que precisa ainda daqueles mediadores, lá da velha igreja, né, de São Pedro, São Lucas, São isso, São aquilo, Santa Maria, essas coisas todas. Não precisamos mais. Outros acham que precisamos de boas obras, lá do Espiritismo. Não, eu preciso fazer para poder evoluir. Outros acham
acham que ainda precisam de carregar estola sacerdotal. Tem um irmão que deve estar me ouvindo aí, ele tem uma estola sacerdotal, eu não vou dizer quem é, claro, né? Ele vai orar, ele foi em Israel, visitou e trouxe uma estola sacerdotal. Quando ele ora, ele bota em cima dele, tudo bem, está no coração dele, né? Deixa assim mesmo. Mas Paulo está dizendo assim, irmãos, se vocês precisarem de mediadores, se vocês precisarem de boas obras, se vocês precisarem do candelabro, precisar das coisas do judaísmo, como a Igreja Universal tem pregado e colocado no meio da igreja atual, ele está dizendo assim, se vocês fizeram isso, então vocês não precisam de Cristo, vocês não precisam do Salvador, porque Ele é o único mediador. Nós somos salvos pelas suas obras, e os ritos do passado se acabaram, tudo se cumpriu em Cristo, e nele, Ele que é o nosso sábado, nele nós descansamos a nossa salvação. Se você veio aqui nesta noite para dizer, eu vou lá porque eu estou com medo de ir para o inferno, então eu tenho que ir lá para fazer uma obrinha para mim não ir para o inferno. Você então está no inferno, filho. Talvez. Nós já fomos livres. Se estamos em Cristo Jesus, nós estamos salvos. Quem está em Cristo Jesus? Então descansa, aleluia, porque a nossa salvação depende unicamente do nosso Senhor. Escuta isso. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas. Só tem uma coisa aqui, eu tenho que parar um pouquinho. Você tem que aprender a interpretar a Bíblia, do que ele está falando. Tem gente enchendo a cara, e dizendo, Paulo disse aqui, não se importa pelo que bebe. Ô filho, escuta. Ele está falando dos ritos judaicos. Ele não está dizendo que pode comer qualquer coisa. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Pode fumar crack? Pode? Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando de alimento. Novamente ele está questionando os judeus aqui. Os tipos de comida que os judeus diziam que não podia comer, que era pecado. É isso. Ele não está falando de drogas, de coisas ilícitas. Ele está falando de tipos de alimento. Pode comer tudo que é de alimento. Não tem problema nenhum. Porque o que contamina não é o que entra, mas é o que sai, que está no coração. Pronto. Então não vai dizer que pode encher a cara, que pode isso, que pode aquilo, que pode... Não. Tem que entender o contexto que está sendo falado. E é isso que ele está falando aqui, dos ritos religiosos. Então, ninguém vos julgue pelo que come, pelo que bebe, ou por causa de dias de festa, todas as festas judaicas, ou da lua nova, que era o tipo de festa, ou dos sábados. Por quê? Ele explica no versículo 17, que são sombras, lembra do tênis velho? Sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, aquele tênis velho já acabou. Por quê? Porque Jesus Cristo novo, o vinho novo, a roupa nova, Ele já chegou e nos revestiu, e nos purificou. Não precisamos de ritos nenhum para sermos salvos. Não temos que dar dízimo para ser salvo, não temos que dar oferta para ser salvo, não temos nem mesmo que vir no culto para ser salvo, nós não temos que orar para ser salvo, nós não temos que fazer nada para ser salvo. Pastor, então o que eu estou fazendo aqui? Porque o salvo vem na igreja, o salvo oferta, o salvo dizima com liberdade, porque está nele, está dentro dele, ninguém obriga, ninguém manda, é o desejo, é a vontade, porque Cristo Jesus transformou a vida dele. Eu dizia ontem para um rapaz que evangelizava ele tomando a cerveja dele, eu disse, para ti ser salvo, tu não tem que deixar de tomar cerveja. Não. Ele assim, e as músicas mundanas? Eu posso? Eu disse, claro que pode. Agora tu quer saber pela Bíblia? Então eu vou te explicar. Bom, pela Bíblia, aquele que é salvo, o dia que ele é salvo, ele vai botar lá o pagodinho dele, e de repente aquilo vai começar a entrar torto. Aquilo entrava bem no ouvido, agora, botar mais baixinho um pouquinho. Daqui a pouco passa alguém, mais baixinho. Não consigo mais ouvir esse negócio, o que está acontecendo comigo? É o Espírito Santo que está dentro do homem. A fé cristã não abriga nada a ninguém. Lutero, se eu não me engano, não sei se eu vou lembrar a frase, ele dizia assim, sirva ao Senhor e faça o que você quiser.
confesse Cristo e faça o que você quiser. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: se Cristo verdadeiramente está na tua vida, duvido que você consiga fazer o que você quer. Agora a igreja não bota regra em ninguém. A igreja prega a palavra, prega o evangelho, prega a verdade. E aqueles que têm Cristo amam viver a palavra, a verdade, amam caminhar no caminho, amam ouvir a palavra. Eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir a palavra. Por quê? Porque eu quero aprender como eu devo me portar para agradar o meu Cristo e impactar o mundo com a minha vida. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, meus amados e queridos irmãos. Paulo disse: ninguém vos julgue por essas coisas, nem pelos sábados, porque são sombra das coisas futuras, e essa coisa futura é Cristo que veio em carne, aleluia, chegou em nosso meio, e agora não precisamos mais. Aqui em Colossenses novamente, o sábado está do lado da lei cerimonial. Todas as cerimônias cessou em Cristo, pois apontam para Ele. Se alguém lá do adventismo, alguém que gosta de guardar o sábado, chegar para você e dizer: não, mas está na lei, está lá. Sim, mas aquela única lei, o quarto mandamento, o Senhor Jesus pegou ele, colocou do lado dos pães da proposição, colocou do lado do serviço do templo, colocou, aí Paulo colocou, inspirado por Deus, do lado das festas, colocou do lado das comidas que eram proibidas, colocou do lado dos outros dias, e colocou tudo do lado que é cerimonial. E o que é cerimonial apontava para Jesus Cristo. Me diz uma coisa aqui: alguém aqui nessa noite tem dúvida do que é essa cerimônia? Faz assim com a mão, eu explico mais um pouquinho. Alguém tem dúvida? O que são as cerimônias? Todos entenderam? Não fica com vergonha não. Todos entenderam? Poxa, estou pregando bem. Para que vocês não me gabam, eu dou uma gabada aqui. Maravilha. Glória a Deus. O sábado, meus irmãos, escuta isso para nós finalizarmos. O sábado se cumpriu no dia da ressurreição de Cristo. O nosso sábado se cumpriu no dia que Cristo ressuscitou. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Aquele sábado que eles tinham que guardar, que apontavam para um descanso em Cristo. Escute aqui, olhe para cá. Que apontava para Cristo. Se cumpriu no dia que Jesus ressuscitou. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas diz a Bíblia que ressuscitou para a nossa... o Júnior não vale. Ele morreu pelos nossos pecados, ele disse: tetelestai, está pago. Mas ele ressuscitou para a nossa... É por aí. Justificação, deixa de ser salvação. Foi quando... Sabe por quê? Porque aquele Jesus que morreu na cruz poderia ter sido mais um revolucionário. Como o próprio Gamaliel disse, apareceu um aí se dizendo Cristo. Quantos Cristos já passaram aí, morreram, tudo se acabou. E esse Cristo agora morreu. E quando eles olhavam para ele, viram que escureceu, o chão tremeu, tal, o véu do templo rasgou, mas ficou por ali. A grande prova seria se ele sairia do túmulo. E ao terceiro dia, ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Isso quer dizer o quê? Acabou. Nós estamos salvos. O caminho está pronto, tudo está feito, aleluia, descanse agora, igreja, viva o descanso do Senhor. Tu não tem mais que dormir sabendo se morrer vai acordar no inferno, não, nós vamos acordar no céu, porque estamos em Cristo Jesus, Ele morreu por nós, vivemos descansados, não é que vamos viver preguiçosos nessa vida, não, mas descansado a nossa alma em Cristo, porque Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, Ele é, glória ao nome de Jesus. Quando Cristo ressuscitou, fomos justificados e agora descansamos. Estamos salvos da maldição da lei. O erro que Adão e Eva cometeram, agora fomos redimidos por causa dos pecados. Quem é redimido? Aqueles que creem, aqueles que confessam Cristo. A promessa, meus irmãos, tinha se cumprido. E tudo o que precisamos agora é descansar e só esperar o grande dia da trombeta. A Bíblia diz que salvação é cair o fardo do pecado. O homem sem Deus, ele anda pesado, sempre carregado, angustiado.
Mas quando somos salvos, as malas do pecado, aleluia, as correntes do pecado caem no chão. E nós descansamos dos nossos sofrimentos, da nossa alma. Aleluia. E quando ela está abatida, o salmista faz o quê? Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Escuta isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Acabou, pastor? Cessou? Acabou. Cessou, já foi, está cumprido. Só que a igreja primitiva fez um negócio. A igreja primitiva não passou o sábado para o domingo, não fez isso. Mas ela disse: quando que Jesus ressuscitou? Domingo. Vamos chamar então domingo é o dia do... Aleluia, oh glória. Escuta isso. Não é um mandamento, não é uma regra, mas é um princípio, algo que ficou estabelecido nas Escrituras. O domingo é o dia do Senhor. Ellen White pode dizer que o sábado é cristão, não, o sábado é da lei, e agora era um tipo de Cristo, e o dia que nós separamos para cultuar, adorar, segundo as Escrituras, é o primeiro dia, o domingo. É por isso que eles chamam a gente de que o nosso sábado é domingo. Não, é porque é o dia de observarmos, ou melhor, de servirmos ao Senhor. Apocalipse 1:10. E fui arrebatado no Espírito. Quando? No dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que ajuntar. Olha só, primeiro dia da semana, dia de misericórdia. O que Jesus disse: misericórdia quero, e não sacrifício, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Vimos aqui então, que o dia de culto, de adoração, de misericórdia, é o domingo. Atos 20, versículo 7, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, dia da ceia, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Está vendo? Domingo é dia de culto até a meia-noite. Se eu fosse aplicar na íntegra, seria uma heresia já, mas ali foi um caso esporádico. Mas quer dizer que Paulo está me dando legalidade para dizer assim: fecha a porta, tira o eutico da janela e vamos até meia-noite, né? Domingo que vem é culto de ceia, prepara para ficar até meia-noite, né? Estou brincando, ninguém vai ficar até meia-noite, capaz ninguém vem tomar santa ceia. Escuta o que a declaração da Assembleia de Deus diz. Escuta. O sábado, a guarda do sábado é o único preceito do decálogo não repetido no Novo Testamento para ser observado pelo cristão. Ninguém mandou observar, nem Jesus, nem os apóstolos. Portanto, é o texto que eu já li: ninguém vos julgue, porque o sábado era sombra. O sábado é um preceito cerimonial, pois é colocado, escuta isso, irmãos, isso aqui é o que a Igreja Assembleia de Deus definiu como sua regra de fé. Pois é colocado no mesmo nível do ritual do templo. Os sacerdotes podiam violar o sábado e ficar sem culpa, por causa do trabalho, por causa da necessidade. De igual modo, o sábado é posto em pé de igualdade aos preceitos dietéticos, como já falei dos alimentos. Para nós, o dia de culto é o sábado cristão, o domingo, termo que significa dia do Senhor, pois nesse dia, o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. O primeiro culto cristão também aconteceu no domingo.
Chegada, João 20, 19, chegada após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, as portas cerradas do templo, do cenáculo ali, onde estavam os discípulos, estavam com medo dos judeus, que se tinham ajuntado para persegui-los também. Jesus chegou, e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Esse dia foi instituído um decreto sem norma legal, como dia de culto pelos primeiros cristãos, desde o dia dos apóstolos. Atos 27 eu já li, e isso está na página 158 da nossa declaração de fé. É isso. Abandonamos a ideia de ter um dia para servir ao Senhor? Não. Não como observação. Observar fala de cumprir uma regra. Não como um mandamento. Não. Não como uma ordenança, que é só batismo e ceia. Não. Não é isso. O mandamento é o amor. É isso. Não é dessa forma. Mas nós seguimos a prática da igreja primitiva. Que no primeiro dia do Senhor, o primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, se reúne com alegria para cultuar e adorar. Porém, o princípio da necessidade continua. Tem irmãos que trabalham dia sim, dia não, aí domingo sim, domingo não. Ele tira o outro dia para ele meditar nas escrituras mais profundo. Agora também não é só no dia do Senhor que nós devemos ser crente, é todos os dias. Mas esse dia especial, uma coisa que está faltando na igreja de hoje, é que o dia do Senhor, o dia de vir para a igreja, é o dia que venhamos cultuar ao Senhor. Hebreus capítulo 12 vai dizer que servimos ao Senhor com santo temor e tremor. Sabia que é pecado vir para a igreja no domingo de qualquer maneira? Como é que eu tenho que vir, pastor? Venha com reverência, irmão. Aproveite o domingo, que é o dia do Senhor. Veja depois os cavalinhos do Fantástico lá no outro dia, mas abandone esse negócio de passar o dia se gastando com entretenimento. Logo no domingo, servo, passa o dia orando, jejuando, lendo a Bíblia. Vem para a escola dominical, escuta. Domingo, pastor, é o dia que eu quero. Lá vem relho, né? É assim mesmo, coisa boa, né? Segura aí. Domingo eu gosto de descansar um pouquinho mais. Mas cansa na igreja. Dorme até as 8, 8h30. Vem em jejum, não precisa nem tomar café. Participa da escola. Passa o dia com o Senhor, esquece o WhatsApp, esquece o mundo, esquece as coisas. Chega em casa, dobra o joelho, vai orar, lê a Bíblia. Passa o dia, vem cedo para a igreja. Vem cultuar, porque é o dia do Senhor. Está na Bíblia. Aleluia. Escuta isso. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar. É claro que isso aqui Paulo está falando, porque eu creio que é Paulo em Hebreus, né? Porque os irmãos lá os judeus, os hebreus, os judeus lá em Jerusalém, quando os gentios se convertiam, eu não vou mais nessa sinagoga, eu não vou mais nessa igreja. Botaram para dentro aí um gentil. A salvação é só para os judeus. E eles iam embora. Aí o escritor aos hebreus escreve: não abandone a sua igreja por causa do primeiro amor. Jesus veio para os gentios também. Agora aplicando para os nossos dias aqui, aplicando para nós. Tem gente que abandona a sua congregação por qualquer coisa. É dia de culto. Ele arruma 10 coisas para ele não ir na igreja. Não, se o tempo nublar, eu não vou. Se der uma chuvinha, vou sujar o carro. Se dá uma topada com o dedo na cama, não vou mais. Irmãos, esse é o dia de celebrarmos ao Senhor, de servi-lo, de adorá-lo. É o domingo, de estarmos aqui. Só o domingo? Não quer dizer que é só o domingo. Mas esse é o dia do Senhor que devemos aproveitar e entregar totalmente a Ele para servi-lo e adorá-lo. E eu creio que um avivamento pode vir só por meio de nós observarmos a Sua palavra e obedecer e ter essa dedicação ao Senhor. Vim com o coração alegre e aberto. Eu quero adorar Jesus. Eu quero ver o Jefferson, eu quero ver o Júnior, eu quero ver os irmãos, eu quero estar na igreja, porque isso é a igreja.
Quem gosta, quem quer ir para o céu? Ih, tem pouca mão aí. Vai não, Sérgio, vamos lá. Quem quer ir para o céu? Eu sei, todo mundo quer ir, né? Aleluia. Ah, me prova. Como é que eu provo, pastor? Amando estar na presença do Senhor. Pastor, na presença do Senhor eu estou em casa. Em casa eu estou na presença do Senhor. Ah, é? O que Jesus disse? É claro que Jesus está lá, mas o que ele diz? Quando vos reunir 2 ou 3, ali eu estarei. Eu estou de uma forma especial. Ei, maravilha. É aqui. Deixa eu falar a última coisa aqui para nós terminar. Crente que falta muito culto. Pode ser o pastor, pode ser você. Ele enfraquece espiritualmente. Porque através da comunhão. Pode ler a Bíblia, orar um monte lá. Como é que você vai ler a Bíblia, orar um monte, querer ser um bom cristão em casa, se a própria Bíblia diz que você tem que se reunir, estar na igreja? Está contra a palavra. Eu já falei, quando eu pego férias, já disse, se eu for num culto, eles botam pregar. Se eu for sem gravata, vão achar que estou desviado. Aí eu vou em outras denominações, que ninguém me conhece. Aí vou lá, chega lá, umas coisas aradas que eu não consigo entender. Não, eu fico em casa. Aí eu fico, passa domingo, um dia eu vou fazer trilha com os irmãos aqui que não são muito crentes. Eu estava de férias, eles não. Mas quiserem me acompanhar, né? Não são muito crentes, não. Aí, depois eu nem ia pro culto, né? Fiquei em casa. Cheguei na casa do pai. Fazia ali meu negocinho e tal. Olhei o pai arrumado para a igreja. Digo, meu Deus, parece que eu estou desviado. O pai indo para a igreja e eu ficar em casa. Ai, o que eu vou fazer? Meu Deus. Aí eu, calma, Giliade, estou de férias. Calma, estou de férias. Calma, estou de férias. É uma necessidade, eu preciso pegar férias. Não estava em pecado. Mas é uma coisa que eu não consigo conceber. Estou falando de mim. Que esse mesmo desejo tenha no seu coração. Desejo de adorar a Jesus no dia do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não sou neopentecostal não. Deus tem uma bênção para você aqui nesta noite. Porque nós estamos reunidos em igreja, em corpo. E quando nós estamos juntos, nós somos alimentados. Não estou falando talvez material, talvez vai ser. Mas eu tenho certeza que uma bênção espiritual. E o que é isso? É renovo, é alegria, é cura, é santificação, é conhecimento de Deus. Aleluia, quebrantamento, é arrependimento, é conversão. Aleluia, o Senhor está aqui. Ele vai te dar coragem, alegria, para você prosseguir. Amanhã você estará mais forte, vitorioso do que o dia de hoje. Ele te alimenta aqui nesta noite, Ele te sustenta, igreja, porque através da comunhão. Fique de pé e vamos adorar Jesus nesta noite, aleluia. Até que eles cantem, escute, vamos orar. E aí eles cantam, está tudo certo, vamos orar. Eu quero que você diga, Senhor, nessa oração você diga, Senhor, que esta palavra se cumpra no meu coração. Eu sei que eu não preciso mais de rito religioso nenhum para mim ir para o céu. Mas não me deixe viver na libertinagem, nos desejos da minha carne, mas que eu possa, Senhor, viver inteiramente para Ti. Aí você pergunta assim, pastor, o que é para viver inteiramente para Ti? Primeira coisa, ame os teus irmãos. Viva no meio dos teus irmãos. O que Jesus disse? Como você pode dizer que ama a Deus? É João que falou. Se não ama o teu irmão, o que vê? Como é que você diz que quer ir morar no céu, se não quer vir aqui nesse pedacinho do céu? Que esse tal desejo brote no seu coração. Que esse tal desejo brote no seu coração. E sabe quando que eu vou ter certeza que esse desejo está no teu coração? Não é quando você deixar de faltar os domingos aqui. É quando você estiver tão cheio do Espírito Santo que você vai começar a chamar pessoas e dizer assim, fulano, vamos na igreja comigo? Vizinho, vamos no culto hoje comigo? Amigo, vamos no culto hoje, vamos lá ouvir a palavra? Porque aquilo que te impacta, aquilo que mexe com você, você deseja que outros também tenham. Vamos orar nesta noite.